Olá, amigos. Estamos mais uma vez aqui para dar continuidade no estudo do livro da obra Memórias de um Suicida. Eu sou a Luzia. Eu sou o Marco. Eu sou o Antônio Carlos. Eu sou a Sueli. E no item anterior, que foi o reconhecimento, né, que você já deve estar acompanhando com a gente, essa obra maravilhosa, onde eles se reconheceram como espíritos imortais. Mas mesmo com todo o tratamento que eles tiveram, desde quando foram resgatados no Vale dos Suicidas, uns deles, alguns internos, não conseguem o equilíbrio permanente, eles ficam muito atordoados, em estado de semiconsciência, eles não têm progresso, e mesmo com a regressão de memória, eles ainda continuam muito confusos, né? E mediante a tudo isso é que hoje nós iremos começar o 6º item do capítulo 1, que é a comunhão do alto, aonde o Camilo, ele retrata que começa a preparação mediúnica para que eles possam vir à Terra, aonde eles possam estar perto de pessoas encarnadas, que somos nós, como nós que estamos aqui, para que eles possam ter um equilíbrio maior e ver mais ou menos o que foi que aconteceu com eles em relação ao suicídio de cada um deles. O interessante é que, na realidade, mesmo eles participando de toda uma instrução, de todo um projeto, de todo um acompanhamento da espiritualidade amiga na colônia de Maria, lá pelo Teócrito, alguns não conseguiram ainda despertar para o que realmente aconteceram com eles. Então, tem uns que estão em desequilíbrio, tem uns que estão meio alienados, e isso gerou uma preocupação aos enfermeiros. Então, eles procuraram o Teócrito justamente para achar uma solução mais eficaz, para que pudessem atender esses enfermos que, mesmo com todo esse carinho, mesmo com todo esse amor, não conseguiram despertar, digamos assim. Então foi procurado o Teócrito para que fizesse um novo trabalho mais específico a essas pessoas que não conseguiram naquele momento ter o desenvolvimento necessário que era preciso. Eles precisavam, na verdade, como ele retrata, eles precisavam ter um tratamento como se fosse um tratamento mais intensivo, que ele denominou assim como um choque. E começou, o primeiro passo para esse tratamento foi solicitado no Departamento de Vigilância, né, que eu queria até ler um pouquinho aqui do livro, que diz assim: na seção de relações internas, as indicações seguras quanto à existência de agremiações de estudos que seriam os centros espíritas aqui na Terra. Então, eles começaram a fazer, né, essas pesquisas, e primeiro eles iam começar por países que foram escolhidos: Portugal, Espanha e o Brasil. Então, desses países, eles iam escolher um país aonde tivesse uma estrutura melhor de casas espíritas. E desses países foram escolhidos o Brasil. O interessante é que, na realidade, o Teócrito, após ele receber essa solicitação dos enfermeiros, o Romeu e o Alcides, ele procurou saber em que situação esses países teriam
para receber esses enfermos. Enfermos estes, na sua maior parte, na sua maioria, que estavam no isolamento e no manicômio. Então, em lugares onde eles estavam mais sofridos, digamos assim, em maior desequilíbrio. Então, eles procuraram justamente ter essa conversa com o Teócrito para que tivessem esse direcionamento. Aí o que acontece? Houve toda uma pesquisa para ver qual o lugar mais apropriado que pudesse atender a esses enfermos. Então, conforme a Luzia colocou aqui, justamente nessa pesquisa, nessa triagem, onde as casas eram vistas, os trabalhadores eram vistos, quem se destacou? O Brasil, que tinha maior capacidade de atendimento, devido à sinceridade dos médiuns, devido à boa vontade dos médiuns, devido à quantidade de médiuns. Então, foi dada a oportunidade ao Brasil para atender essa solicitação. Porque no departamento também de vigilância foi solicitado a ficha individual de cada um deles. Então, foi solicitado para levar, para descer, para vir aqui na Terra. Foi feito várias reuniões para que eles pudessem escolher essas casas espíritas. Então, as casas espíritas que foram escolhidas foram no interior do Brasil. Por quê? Porque na cidade o tumulto era maior, o número de pessoas era maior. E no interior, a gente sabe que geralmente é mais silêncio, é mais calmo, a tranquilidade é melhor, né? Então, foi composto uma equipe de 8 pessoas, 2 instrutores, 2 cirurgiões e 4 vigilantes, né? Que são aqueles lanceiros de Maria, para que eles pudessem vir no Brasil, nessas casas espíritas, primeiro escolher as casas espíritas. E o interessante é que o Teócrito, quando ele aceita essa solicitação do Romeu e do Alcides, ele manda um comunicado, primeiramente, para os mentores das casas, para os guias das casas, e justamente tem uma reunião com eles. Então, olha o grau de organização. Então, primeiro foi chamada a espiritualidade que atende aquela região. Essa espiritualidade passa para o Teócrito as fichas espirituais de cada pessoa, onde está lá descrito o comportamento, a sensibilidade, como ela age, para que fosse feita uma análise criteriosa para o atendimento. Não é isso, doutor? Certo, essa escolha está relacionada aos médios que seriam escolhidos, né? Os médios seriam escolhidos de acordo com toda a sua capacidade mediúnica, a sua entrega, o seu conhecimento científico, religioso. Então, eles eram pessoas assim mais preparadas para servir a esse trabalho. E o interessante é que o Teócrito, ao aceitar esse atendimento àqueles enfermos específicos, ele colocou uma coisa: tudo bem, mas desde que esse convite aos médiuns seja um convite voluntário. Então, no Brasil, olha que depois de ter sido credenciado por uma análise, apenas 20 médiuns aceitaram se reunir para entender a situação, né? Sim, tanto eram os mentores das casas espíritas, os mentores dos médiuns e mais os médiuns também. Na primeira reunião que teve, né, com eles.
E desses 20, apenas 6. Não, ficaram 12. E depois de 12, ficaram 6 médios. 6, que foram quatro mulheres e 2 homens, que aceitaram verdadeiramente a tarefa. Porque em desdobramento nessa reunião eram colocados também as fichas dos enfermos. Então, muitos, por já terem trabalhado no lado de resgate a suicidas, achavam que às vezes ficavam um pouco cansados, que tinham um certo desgastes, que já trabalhavam com outros setores, tipo drogados, pessoas com outros tipos de enfermidades, e eles falavam assim de uma forma até tranquila: olha, no momento eu já faço certos atendimentos, mas vibrarei positivamente, farei uma prece para que esses irmãos sejam amparados. E muito delicadamente não aceitavam a tarefa de receber aqueles enfermos. E dessas 4 mulheres que a Sueli falou, uma delas é a Ivone, né? Que é aí que começa essa relação estreita já dela com o Camilo, mais ou menos. Das 4 mulheres e dos 2 homens, a Ivone, que é autora do livro Encarnada, né? Quando ela estava encarnada, ela é uma delas que quando acontece isso. Então, acontece várias reuniões, depois que foi decidido esses 6 médios, as casas espíritas que iam começar esse trabalho. Aí eles voltaram para a colônia. Quando eles chegaram na colônia, eles mandaram um comunicado aos discípulos de Nossa Senhora de Maria para que fosse aprovado tudo que eles tinham pesquisado, o país, as casas espíritas, os médios que foram escolhidos, e eles aceitaram, como o Marquinho falou, voluntariamente, e eles começaram já a ver o dia e o começo para se começar esses trabalhos nos centros espíritas. O interessante também é que esse primeiro grupo da espiritualidade foram com esses cirurgiões, foram com alguma proteção, foram com enfermeiros, né? Então, na realidade, eles, depois desse aceite, eles também foram fazer todo um preparo e uma verificação nos médiuns. Por isso que foram 2 cirurgiões, para que não houvessem desgastes, desequilíbrios. E ainda colocaram assim, que mesmo aceitando, a espiritualidade amiga ia fazer todo o processo de refazimento das suas energias salutares. Então, dando garantias que a Falange de Maria, junto com esse projeto, ia dar todo o amparo àquelas pessoas para que elas tivessem condições de atender, sem desgastes, repondo suas energias, dando todo o suporte. E mesmo assim, de todos estes, apenas 6 se comprometeram a auxiliar. E eles foram orientados, é interessante porque eles foram orientados, os cirurgiões, eles fizeram o trabalho, porque alguns dos médios houve a necessidade de ter esse refazimento. Então ele coloca que dos médios houve tipo um mapeamento, não é, do corpo. Perfeito. Onde foi verificado tudo, parte do intestino, coração, toda essa parte física, mais a outra parte também, que é a parte que seria a parte espiritual, que era o mais importante para eles. Não que o físico não fosse, mas a outra parte também era muito importante. Então foi feito todo esse mapeamento. E alguns precisaram do refazimento, que foi feito aqui mesmo, onde eles foram
eles foram transferidos, eles foram em sono, em desdobramento, foram levados em uma, digamos assim, um posto onde eles tinham aqui na própria terra para fazer todo esse trabalho com o médium. E o legal é que, ao ter tido toda essa preparação, esse filtro, né, para ver se realmente estava tudo ok para que fosse iniciado esse trabalho, essa equipe da colônia voltou lá para a Falange, né, de Nazaré, e comunicou ao Teócrito. E foi feito o convite aos enfermos que estavam, digamos assim, melhores. O Camilo Castelo Branco, ao Mário Sobral, foram convidados a participar desse projeto. Ou seja, eles iriam compor a equipe que ia fazer esse atendimento, mas ao serem convidados de imediato, eles ficaram felizes. Opa, vamos lá rever nossa pátria, vamos rever nossa família. Camilo pensava que vinha ver a família. Vamos ver as nossas coisas, então eles se empolgaram de imediato. Mas os enfermeiros, prontamente, com muita calma e tranquilidade, não, vai ser uma visita do que? De ajuda, né? De resgate, né, Sueli? Era a continuação, na verdade, era uma continuação do tratamento deles, só que agora seria um outro método, onde ele vinha, né, para trazer aqueles que, como eles denominaram, que estavam na inércia ainda, que ele chamou de inércia mental, alguns que não conseguiam acompanhar, os outros que já começaram a se esclarecer. E eles vieram, então, na verdade, eles fizeram isso, né? Eles trouxeram, então, eles trouxeram e eles vinham junto com a caravana, todos, teriam que vir todos. Aí eles ficaram num posto próximo aos centros espíritas, e os técnicos de Maria, né, aqueles cirurgiões, os lanceiros, eles chegaram antes no centro espírita. Eles fizeram toda uma preparação. Eles colocaram bem na frente dos centros espíritas, como se fosse, digamos, aqui no Lourdes Ismael, a flâmula de Maria ali na frente. Eles fincaram lá, porque eles começaram a preparar com aparelhos para poder começar a ter esse trabalho mediúnico, que ia ter o contato dos suicidas com os médios. Então foi assim, foi um preparo, uma organização, uma experiência muito rica, né, e gratificante para eles, né, e para os médios também. Então, os técnicos, né, os trabalhadores, os técnicos, os lanceiros, a equipe que veio fazer a inspeção já nos centros espíritas, eles chegavam no centro, deixavam lá na frente a flâmula de Maria, para dizer que ali, naquele centro, né, estavam os trabalhadores, os lanceiros, os tarefeiros, né, de Nossa Senhora de Nazaré. Então, era um respeito muito grande em organização e disciplina que eles tinham. Então, a preparação antes era feita para que depois chegassem os suicidas. Olha o grau dessa preparação. Tanto é que essas reuniões eram realizadas em desdobramento. Então, ao dormir, o espírito se desprende do corpo. Então, primeiramente, esses médiuns, eles foram levados a uma reunião em desdobramento até chegar esse dia que estavam ali no centro, fisicamente, para receber esses irmãos através desse trabalho edificante e necessário num centro espírita. Pois a energia
desses suicidas era tão pesada que havia a necessidade de um choque anímico, de uma energia mais próxima, que na realidade é a do encarnado, das pessoas que estão na Terra em carne. Então era necessário que, através da sensibilidade dessas pessoas, esses irmãos se comunicassem para que houvesse esse choque de uma energia mais animalizada, para que eles pudessem ter consciência dos seus atos e do que realmente aconteceu. E a primeira equipe que ia participar, os encarnados, eram o dirigente do centro, esclarecedores, os médios ostensivos, os médios de apoio, né? E que eram os passistas, e os outros eram só os desencarnados. Então, esses que estavam autorizados a participar. E o chefe da equipe, ele pedia muito para eles equilíbrio, que eles estivessem ali concentrados, que eles tivessem respeito pelo que ia acontecer, pela reunião mediúnica que ia ser realizada, que eles estivessem ali em silêncio. Cada um, eles disseram aonde cada um deles iam ficar, não era eles que escolhiam. Tanto é que o suicida, a vibração deles é tão baixa, devido a eles terem cometido esse ato cruel, que quando eles entraram no centro espírita, eles não viam as pessoas, eles viam assim como se as pessoas estivessem transparentes. Eles não tinham ainda aquela capacidade energética como os trabalhadores de Maria, né? Eles viam as pessoas normais. Então, devido à baixa vibração, eles viam, o Camilo relata que eles viam as pessoas transparentes. Quando ele entra, ele vê o dirigente do centro lendo o Evangelho, depois ele vê o médium sentado fazendo as orações dele, e isso ele começa a descrever no livro. Ele vê o esclarecedor fazendo uma outra leitura de um outro livro. Então ele vê dentro do centro espírita aquela harmonia, né, de energia, de luz e de paz, de um trabalho tão sério que ia ser começado a fazer. Mas olha o grau de tamanho desconforto mental desses irmãos necessitados. Então, muitos, devido ao grau da sua atrocidade, do ato, imagine uma pessoa se jogar de um prédio, cortar os seus pulsos. Então, isso gera todo um grande desequilíbrio. Então, muitos não conseguem acompanhar, mesmo depois de tantos anos de sofrimento e de dores, se situar em que situação se encontram. E olha o amparato que é realizado em uma casa de auxílio psíquico, que é um centro espírita, para que esses irmãos possam chegar e ser atendidos. Então, há todo um cuidado, desde a casa, do lugar, se é propício, se as energias estão tranquilas, se os trabalhadores têm condições, se é necessário um certo passe magnético da espiritualidade para que esses trabalhadores sejam reharmonizados primeiro até chegar o dia de fato do recebimento desses irmãos necessitados da casa. Vejam a organização necessária desde da primeira solicitação ao irmão Teócrito a chegar no dia em si de auxílio desses irmãos. Eles não ficavam, eles eram o tempo todo assim tutelados, porque eles não ficavam sozinhos em hipótese alguma.
Eles todo o tempo vigiados. Todo o tempo sendo vigiados e comandado por essa equipe, né, de assistência que eles tinham. Então eles tinham os médicos, cirurgiões, enfermeiros, e quando se deu que eles entraram na casa espírita, alguns médios, os videntes, começaram a perceber a presença dessa grande equipe dentro da casa espírita, que eram, e não só eles, tinham outros também, porque tinham outros trabalhadores, foram os guardiães dos encarnados dentro da casa, pelo dirigente, outros trabalhadores, mas essa equipe para eles era nova, então eles os médicos começaram a perceber eles, e alguns ficaram até em dúvida se realmente aquela equipe toda estava lá, porque eram muitos, pela questão da assistência que eles precisavam ter. Aí quando começa a reunião, o dirigente do centro espírita, ele lê o evangelho, uma parte do evangelho, fala um pouco do evangelho, ele faz a prece inicial, e nessa hora começa a cair assim do alto muitas pétalas de rosas brilhosas, e aquilo dali encantou muito eles, os suicidas, encantou muito Camilo, e o Camilo, ele queria saber mais ou menos que brilho era aquilo, que pétalas que estavam caindo do céu brilhosas, e foi esclarecido para eles que naquele centro espírita estavam sendo monitorados lá do Hospital de Maria de Nazaré, pelos 12 discípulos dela, mais responsáveis, que são as pessoas que ficam ao lado de Maria, que eles são mais responsáveis depois dela, que eles estavam monitorando de lá o começo da reunião mediúnica, que caso acontecesse algo de errado, eles de lá poderiam interferir em alguma coisa, mesmo estando dentro do centro espírita, os cirurgiões, Dr. Roberto de Canalejas, os enfermeiros, os lanceiros de Maria, mas eles estavam de lá, tendo todo o controle do que estava acontecendo dentro do centro. Então, assim, essa beleza dessas pétalas caindo, no momento que o dirigente ele faz a oração, isso encantou muito o Camilo nessa hora, né? E a gente vê, como o Marquinhos falou, não só o grau de organização e responsabilidade do começo daquela reunião, como também o centro, qualquer centro espírita, né? Eu penso assim, igreja ou evangélica ou católica também é monitorada por esses irmãos de luz, para que tudo corra bem, né? Onde tem uma missa, onde tem um culto, onde houve esse trabalho mediúnico. Então eles estão todo o tempo nós estamos todo o tempo sendo monitorados por esses irmãos, além dos que estão ao nosso lado, mas tem mais esses que ficam um pouquinho mais distantes. Luzia, ele tem um pedaço de fala que é interessante, que ele coloca que mesmo diante de todo o trabalho, de toda a preparação, mas tem casas, poderia acontecer, porque os médios, os trabalhadores encarnados que estavam na casa, eles têm que estar numa vibração, numa sintonia, né? Então, aquela sintonia correta para poder manter o equilíbrio. O equilíbrio ajudaria muito, no caso de ajudar eles. Então, caso houvesse algum encarnado que não tivesse naquela mesma sintonia,
que pudesse baixar a vibração. E ele fala que houve falha de 3 trabalhadores, não é, que não chegaram na hora certa. Então a gente vê assim o quanto que a presença do encarnado dentro da casa espírita é importante para manter essa vibração. Da sua conduta, né? Da sua conduta, disciplina, né? Do horário, em respeito ao horário que vai começar, porque um trabalhador de uma casa espírita, um médium, um esclarecedor, um passista, ele precisa chegar pelo menos meia hora antes, 20 minutos, para ele se preparar devido à harmonia do ambiente, porque a espiritualidade, eles chegam muito antes, né, para estar aqui. Eles chegaram, primeiro vieram os lanceiros, que foram os vigias, né, de dentro da casa, que seriam para fazer toda a preparação, que ele fala no alvorecer. Então eles vieram primeiro. Vieram depois uns militares hindus. Os militares hindus, que eles eram altos, e só que assim, com as lanças na mão, então eles cercam todo, são 2 metros depois da rua, não é, que eles fazem, como se cercasse aquele local. Todo o cerco do centro. Aí depois, ninguém passa. Aí depois que vieram os trabalhadores para poder fazer a preparação técnica. É interessante isso, que eles falam dessa preparação técnica. Então a preparação técnica são os aparelhos que eles precisam também. Então há os técnicos, então é uma coisa assim que é muito interessante. Para esclarecimento desta proteção espiritual dos lanceiros, é importante colocar que esses lanceiros foram suicidas que estão recuperados e agora prestam serviço na Legião de Maria. Então existe um amparo espiritual da casa que não é perceptível, né? A não ser que a pessoa tenha sensibilidade, seja uma médium, aí ela consiga perceber, e tem a organização física da casa. Por exemplo, nós somos aqui do Centro Espírita Luz de Ismael. A gente tem uma pequena palestra antes de harmonização e interação a todos, onde essa palestra é uma palestra edificante, que faz com que a gente veja, reflita assuntos esclarecedores para que a gente se modifique como pessoa. E após a palestra eu tenho o trabalho mediúnico, que consiste em quê? As pessoas que têm sensibilidade, tem gente que vê, tem gente que escuta, tem gente que tem o dom da psicofonia, elas entram numa salinha onde é feita uma harmonização e preparo para que sejam recebidos esses irmãos desencarnados, através do auxílio do médium e do esclarecedor. Então tem toda uma etapa, mas veja, a gente estudando agora esse livro, a gente vê que para chegar no plano físico e receber esse irmão, que já a Luzia vai colocar, olha o grau de organização. Às vezes até a palestra a gente é intuito para falar um pouco sobre o suicídio, para ter um tema que chame algo que se faz necessário naquele dia, pela espiritualidade, atender aquele range de irmãos, de pessoas necessitadas. Então se começa, né, a reunião mediúnica. E o primeiro irmão a ser atendido é o retalhado, que eles chamavam, né? Um deles que chamava de retalhados, aqueles suicidas que se jogam debaixo do trem, que é como, eles ficam como se a gente pegasse uma fotografia e rasgasse, né? São aqueles que se jogam de prédio, aqueles que o corpo é danificado. O que se explode, o que se joga na frente de um veículo. São aqueles que desencarnam em pedaços, frangalhos. Né? Então eles pegam esse espírito retalhado, eles conduzem ao lado do médium. E o médium que fez esse intercâmbio junto com esse retalhado foi a Ivone. E ele começa a ficar muito angustiado,
né? Para vocês verem como o suicídio é uma porta falsa, que ele começa a gritar: Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, compadecei-vos também de mim, eu creio, Senhor, e quero a vossa misericórdia. Não posso mais, enlouqueci no sofrimento, socorrei-me, Jesus. Então ele fica assim muito agoniado, ele fica muito perturbado e começa o intercâmbio entre ele e o médium, e a Ivone ali cedendo o corpo dela encarnado, né? Como se fosse assim o meu corpo, que eu estou encarnada, para que ele viesse falar. E nessa hora vem um esclarecedor para conduzir, para conversar com ele, para amparar, para consolar. E esse esclarecedor começa a falar de Jesus, ele começa a fazer preces para ele, para que esse irmão retalhado, ele consiga ficar mais calmo e mais tranquilo, mas ele se desespera muito. E o resto dos amigos, dos suicidas, eles estão na plateia, tudo observando o que está acontecendo, né? Aquele intercâmbio, aquela médium cedendo o corpo dela para aquele irmão, né? E através desse câmbio mediúnico que ele faz, é que ele consegue, através da médium, que esse foi o objetivo do trabalho deles, né? É justamente esse, é trazer para que o médium, ele possa, através do médium, do trabalho, ainda ele precisou desse veículo humano para que ele pudesse enxergar, ele ver como, aí ele passou de novo, todo um filme pela cabeça dele, ele reviveu todo o processo do suicídio, de quando ele se jogou, como o corpo dele ficou espedaçado. Então ele via o corpo dele todo espedaçado e ele fazia o gesto na mesa, claro, a médium, né, através da médium, de querer juntar o corpo dele todinho. Então ele se desesperou. Então por isso é que houve a finalidade de todo aquele preparo, porque ele precisava, não é, reviver isso, mas ao mesmo tempo ele tinha que ter um aparato muito grande. Porque houve uma batalha muito grande energética, tanto do médium, do retalhado, desse suicida, quanto da Ivone, porque como a energia dele era muito baixa e a Ivone era uma médium equilibrada, então houve um processo de ondas assim, é como se alguém estivesse aplicando uma injeção nele. Então o equilíbrio da Ivone como médium naquela hora foi muito importante, e ele foi conseguindo se acalmar, né? E o esclarecedor ao lado dele: se acalme, meu amar. A médium muito preparada, tinha feito as orações dela antes, chegou cedo no centro. E a preparação que houve muito antes, né? Gente, eu quero ressaltar a dificuldade do médium também, porque o médium acaba sentindo essas dores e tudo aquilo que aquele irmão vivenciou, por isso que muitos não aceitam, entendeu? Então tem a energia, a dificuldade, as sensações. O médium, que é uma pessoa viva, que através da psicofonia vai receber esse irmão vai passar toda a impressão de dor, de sofrimento, de jeito, trejeito da situação que ele se encontra. Então a dificuldade é grande para ambos os lados, daí a importância do médium ter um estudo, de ter disciplina, de fazer uma prece, de se preparar para que essa visita e esse recebimento desse irmão necessitado seja feito de uma forma tranquila. Marquinho, e ressaltando, como ele era um espírito retalhado, né? Ele veio e assim, a preparação que foi dado a ela, né,
ela teve todo o estudo, não é? O equilíbrio, mas foi esclarecido a ela que ela iria passar por tudo isso. E assim, o interessante é que ela foi esclarecida que no caso do médium que vai receber um espírito desse, 24 horas antes, ele coloca aí, 24 horas antes, eles começam a fazer a telepatia. Exatamente. Médium e o espírito. O espírito suicida. Então, mas aí o que acontece? O médium, ele está todo preparado, ele é amparado. Ele é amparado, ele fica sendo vigiado, mas ele precisa passar por isso, ele precisa sentir, mas ele tem o preparo também. E já chegando, depois que ele já consegue se acalmar, né, o esclarecedor e o médium já conseguem fazer com que ele fique mais calmo, aí o dirigente do centro, estimulado pelos amigos espirituais, pelos apóstolos de Maria, que eles começaram a passar a telepatia de lá para cá, ele começou a falar, né, que o que tinha acontecido com aquele irmão foi um equívoco em pensar que ele fugir da vida, ele ia resolver os problemas dele, e que ele viu naquela hora, através daquele trabalho, aquele contato com o médium, que ele continuava vivo, né? E é como se fosse passando esse filme que os meninos falaram aqui, na cabeça dele, de tudo que aconteceu na vida dele. Até a cruz na sepultura dele, o dirigente do centro fez com que esse irmão retalhado visse. Então, o equívoco, né, o suicídio que ele cometeu, que é uma porta falsa. Ele disse que nós somos imortais, que a vida continua. Ele começou a fazer esses esclarecimentos e ele também começou a aceitar e ele começou a se acalmar. Tanto é que o Camilo diz: ó Deus do céu, que ofício religioso ultrapassará em glória essa reunião tão singela, né? Apesar de eles estarem desencarnados, que eles continuam vivos, mas o que ele percebe é que essa chance maravilhosa, através do centro espírita, ainda eles poderem perceber tudo o que aconteceu com eles através do... O importante é esclarecer por que foi trazido este evento para a Terra. Porque o grau de densidade, o grau de primitivismo do ato do suicídio é tão primitivo que num plano astral era impossível fazer aquilo. Então tiveram que mostrar uma materialização para eles, que eles ainda estavam muito materializados com as coisas daqui. Então essa reunião foi feita aqui, por esse preparo maravilhoso que foi feito. E eles passaram a começar a acordar, a despertar a consciência deles, vendo que aquelas reuniões eram muito produtivas para o crescimento deles. Olha que interessante, né? O suicida, primeiro engano dele, ele não morre nunca. E ele quer fazer esse ato para se livrar de uma dor, de um problema que ele não vê solução. Após ele consumar o ato, como ele é dito uma alma perdida, a maioria se recusa a fazer o seu próprio enterro. Ele não consegue ser enterrado. Ele não consegue ser velado. Ele não consegue ser amparado, às vezes, pela família que tem uma religião. Então, às vezes, ele é até enterrado como indigente. Ao consumar esse ato, ele vai parar no Vale dos Suicídios. Fica em desequilíbrio anos e anos. Depois de merecimento, ele consegue ser amparado por uma colônia, que nesse caso é o Hospital de Maria, onde ele recebe todo esse amparo.
Após isso, após muitos anos, mesmo sendo atendido, alguns não conseguem sair do desequilíbrio e desarmonia mental. Há necessidade de uma casa recebê-los para que através do médium eles consigam ser ajudados. Mas para que isso aconteça, as pessoas têm que aceitar voluntariamente receber esses irmãos. Olha o grau de dificuldade que os suicidas passam em sua jornada para aí sim, por misericórdia divina, conseguir o auxílio de alguém, E depois dessa reunião que eles tiveram, de todo esse trabalho, eles conseguiram chegar ao objetivo com esse retalhado. Ele recobrou um pouco a consciência, ele entendeu a situação dele, o estado dele, e foi alcançado o objetivo. E a caravana continuou na Terra. Eles continuaram vindo às reuniões ao Centro Espírita, até porque não era só esse retalhado, eram vários. Então, a cada reunião era trabalhado um. E eles continuaram, ficaram aqui no plano Terra por 2 meses, até porque fazia parte todo esse trabalho, porque eles precisavam interagir, eles precisavam entender o que estava acontecendo e ter essa experiência, viver essa experiência. E na próxima semana, esses 2 meses, nós vamos explicar melhor no item 7, nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec. Nós vamos explicar melhor esses 2 meses que eles passam aqui na Terra. Valeu, gente. Muito obrigada. Até a próxima semana. E o próximo capítulo, vai ser bem esclarecedor. Não percam. Por quê? Porque vai dar início ao trabalho deles, que eles precisam, porque todo suicida precisa retornar à Terra, e será o trabalho deles de retornar a reencarnar novamente. Entre no nosso canal Centro Espírita Luz de Mael, dê um like, se inscreva, aperte o sininho. Estamos esperando vocês no próximo capítulo. Compartilhe, distribua com seus amigos e